Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Valdemir José de Matos, da Igreja Cristã Universal de Rancharia. Então, a meditação para o coração dos irmãos dessa noite, que está no livro segundo São Lucas, capítulo 15, versículo 17, que diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Muito bem. Quando nós, ao analisarmos cair em si, quando nós analisamos o que significa cair em si, nós podemos chegar à conclusão que é fazer uma análise real da sua própria situação. Fazer uma reflexão sincera, uma reflexão sem subterfúgio, sem máscara, sem mentiras, sem autoengano, sem autopiedade e assim por diante, ou seja, identificar a sua real situação em como que ela está naquele momento. Nós estamos vivendo uma época bastante difícil. Tenho certeza que pouquíssimos irmãos que estão me ouvindo tiveram alguma noção que isso poderia acontecer, que por causa de uma pandemia, ou seja lá por que fosse, qual motivo fosse, nós iríamos ter que fechar durante um tempo as igrejas e não ter mais os cultos. Estávamos tão acostumados a ter os cultos, estávamos acostumados a sempre, terça, quinta, sábado, domingo, estar na igreja, louvando e bendizendo ao Senhor. De repente, estamos numa situação em que está nos causando perplexidade, nós estamos assustados com o que aconteceu e com o que está acontecendo, e um tanto temerosos com o que pode acontecer. Isso é a situação nossa, e eu conclamo todos a aprender com esse jovem, a cair em nós mesmos. Estou fazendo aqui uma análise da situação da igreja de um modo geral, dessa situação que nós sequer imaginávamos que poderia acontecer. Mas eu quero que você pense numa reflexão pessoal sua. Quando você, ao cair em si, perceba dentro do seu próprio contexto de vida, dentro da sua situação em que você vive agora, a sua realidade, a sua vida, a sua vivência, a sua estrutura, seja ela física, espiritual, psicológica, emocional, tudo, afinal de contas, que te compõe como ser dentro da sua realidade, no seu ciclo mais íntimo, que é aí na sua família, que é também na comunidade em que você está inserido. Bem, nós precisamos acordar que essa situação está acontecendo, eu acredito, por permissão de Deus, para que a igreja do Senhor possa acordar para algumas coisas. Esse moço, ao cair em si, tomou a única decisão que era possível para ele: voltar-se para o Pai, para a casa do Pai. E nós também. Só existe uma saída para nós agora, é voltarmos para o Pai. Ele voltou para a casa do Pai. Nós voltarmos para a casa do Pai não quer dizer voltarmos para o templo construído, tijolo. Não, é voltarmos para o Pai, em nós mesmos. Ou seja, como nós somos templo do Espírito Santo, somos morada do Pai, a casa do Pai somos nós, então nós precisamos voltar mais para Ele. E a oração é, vamos dizer assim, em síntese, o meio, o aspecto mais íntimo e pessoal do cristão com Deus, com nosso Pai. Nós estávamos acostumados a terça, quinta, sábado, domingo ter os nossos cultos, e a maioria das pessoas estavam acostumadas a fazer uma oração apenas quando o dirigente do culto, na liturgia, durante o culto, acontecia que pedia para ter aquele momento de oração, ou quando meditava nas Escrituras, quando se abria as Escrituras no púlpito para ser ministrado. As pessoas agora, por todas essas situações, não têm mais agora essa bênção de sentar, esperar as coisas acontecer. Somos chamados à atitude, à ação. Esse moço, ao cair em si, ele tomou uma atitude, uma ação. E oração é ação. Nós precisamos parar de achar que existe outro caminho para nós. A igreja tem que entender que a oração é a única opção, que ela não é possibilidade, ela é necessidade. Nós não temos opções para escolher. A oração é a única opção que nós temos, é o único caminho que nós temos, nesse momento em que nós estamos vivendo. Tenho recebido alguns contatos de pessoas que
Antes até faltavam nos cultos e agora percebe a falta que faz. Tive contatos com pessoas que agora perceberam. Porque infelizmente nós como seres humanos, isso é uma falha nossa. Nós só aprendemos a valorizar quando nós perdemos. É nisso que consiste o conceito de saudade, que é você vivenciar. E a única coisa que se pode fazer é isso. Vivenciar. A saudade não te projeta para o futuro, a saudade te projeta para o passado. Quando nós perdemos um ente querido, por exemplo, nós passamos a valorizar as coisas mais simples, as coisas mais comuns do dia a dia. Aquilo passa a ter um enorme valor para nós. E isso está acontecendo com a Igreja de Cristo hoje. Algumas pessoas que davam valor, mas não valorizavam as coisas pequenas do dia a dia na igreja. Agora aprendeu o quanto isso faz falta, e isso é muito bom, porque isso é trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos entender que por a oração não ser uma possibilidade, mas a única opção que nós temos, não existe outro caminho, que nós não podemos tomar outras atitudes para depois orarmos. Não adianta nós fazermos tudo o que nós podemos para depois buscarmos em oração. Nós primeiro temos que buscar em oração para depois, baseado nessa fé, nessa intimidade, nessa comunhão com Deus, tomarmos as nossas atitudes. Esse moço caiu em si. Nós estamos sendo forçados a cair em si, porque ninguém cai em si por si só. As pessoas só caem em si quando compreendem que estão no fundo do poço. E o primeiro passo, quando se descobre que está no fundo do poço, é parar de cavar. E a Igreja de Cristo, como esse moço, nós precisamos aprender a parar de cavar, ou seja, parar de insistir nisso. Nós precisamos voltar para o Pai. Aqueles que estão desviados precisam voltar para os caminhos do Senhor. Aqueles que estão afastados precisam voltar para os caminhos do Senhor. Aqueles que estavam levando de qualquer maneira, perdendo reuniões, precisam voltar para os caminhos do Senhor, porque eu creio que Deus vai preparar e muito em breve nós vamos poder voltar a congregar. E nós vamos voltar com aquela saudade, com aquela alegria, eu não vejo a hora, como muitos dos irmãos. Nós nos emocionamos a lembrar dos nossos cultos, que nós não estamos por hora podendo participar na reunião, na comunhão e na união com os irmãos. Mas essas pessoas precisam acordar que igreja não é também possibilidade, igreja é necessidade de vida. Fora todas as bênçãos espirituais que a igreja pode trazer para um ser humano, ela também é um maravilhoso, vamos dizer assim, tratamento social. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Conheço pessoas, eu tive a oportunidade de tratar pessoas aqui com síndrome do pânico, simplesmente cultuando, porque se socializa e cura-se dessa enfermidade que está assolando muitas pessoas. Depressão, entre outras, que aprisionam as pessoas. A necessidade da igreja. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu creio que logo isso vai passar com a graça do Senhor. Nós estamos orando para que isso em breve passe. Essa situação passe. Estamos orando pelos nossos líderes para que eles se entendam. Está vendo a confusão tremenda aí, mas a nossa obrigação é orar por eles e pedir por eles, para que isso logo passe. Nós possamos estar na igreja. E você, meu irmão, você, minha irmã, que perdeu o culto por um motivo ou por outro, que poderia ser deixado por motivos fúteis, por motivos comuns, até alguns motivos que não agradam a Deus, hoje você pode fazer uma autoanálise na sua vida, o quanto o culto faz falta nas nossas vidas. O culto, eu estou falando de congregar, o culto congregacional, a reunião, a comunhão com o maior número de pessoas possíveis. E que nós, exercitando agora, nos nossos lares, essa parte de leitura da Bíblia. As pessoas antes não tinham essa preocupação, porque tinha os cultos que ele fazia isso e achava que estava bom. Agora não, precisa se alimentar, que se não se alimentar morre. Então agora nós estamos buscando nos lares, estamos louvando em casa, orando em casa, meditando as Escrituras, participando em comunhão com a família. Tudo isso eu espero que não fique apenas na lembrança, mas que nós possamos levar todas essa bênção desses novos hábitos que nós somos obrigados a nos readaptar, porque a igreja primitiva fazia isso. Nós estamos participando disso, levar para a nossa vida. Não ficarmos apenas com o culto que Deus vai preparar e nós vamos voltar em breve, mas que termos essa comunhão em casa, essa intimidade com Deus no nosso dia a dia. Não sermos apenas de pessoas que estão na igreja apenas alguns dias esporádicos da semana, mas participar com seriedade, com amor, com afinco e ainda manter em casa essa intimidade, manter em casa essa comunhão.
Entender que a oração e a comunhão com Deus, ela é essencial nas nossas vidas. Nós devemos orar muito mais para depois nós tomarmos alguma atitude. E hoje nós precisamos cair em nós, como aconteceu com esse jovem, e voltar para o nosso Pai, em oração, em uma vida devocional. Resgatar aquela vida devocional diária. Nós temos tantos, até nos celulares, nós temos livros que nos dão noções de devocionais diários. Nós temos celular, temos em livro, temos em todo lugar. Podemos ler a Bíblia todo dia, um versículo, 2 da Bíblia todos os dias. Voltar a essa prática e estarmos conscientes de que isso é uma necessidade, não é opção. A igreja precisa parar de pensar que a intimidade com Deus é opcional. Não é, é a necessidade, é essencial, não é opcional, é essencial. E nós precisamos voltar para o Pai, todos os dias da nossa vida. Não somente depois, quando nós restabelecemos os cultos normais que nós teremos na igreja, mas que seja isso constante em nossas vidas. Porque isso traz glória para Deus e o maior beneficiado somos nós, que precisamos de sua graça e misericórdia. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.